nós teríamos que... a nossa tarefa, que é uma tarefa nesse momento complexa, né? Queria falar um pouco disso, ela consiste em despertar a consciência dos setores mais esclarecidos para a realidade do golpe militar. Nós falamos desde o começo do processo golpista contra o PT que não existe processo golpista, por mais que ele pareça pacífico e tudo mais, sem que as Forças Armadas estejam por detrás desse processo. É uma coisa, politicamente, é uma coisa extremamente ingênua. E no Brasil, em particular, é desconhecer a realidade brasileira, onde os militares sempre tiveram uma enorme influência, quase que um controle do regime político. Eles sempre foram uma espécie de tutores do regime político brasileiro. Depois de 64, então, isso daí é uma realidade absoluta. Eles são tutores. Eles ameaçam, eles fazem isso, eles fazem aquilo, eles fazem aquele outro. Então, quer dizer, é uma completa ingenuidade. Nós temos que chamar a atenção, nós temos que fazer uma campanha de esclarecimento, né, que não pode ser uma campanha abstrata, mas uma campanha chamando os setores mais lúcidos de todos os partidos, de todas as organizações operárias, a se mobilizarem contra a possibilidade de um golpe militar no Brasil. Dada a importância da coisa, dado o tamanho da ameaça que significa um golpe militar, mais ainda é preciso mobilizar, né? Porque nós temos que levar em consideração o seguinte: quando a gente fala de uma ameaça, nós temos que levar em consideração dois fatores. Uma é o perigo que essa ameaça representa. Outra é o risco de que essa ameaça se concretize. Nesse caso aqui, tanto o risco como o perigo, eles são ambos de grande magnitude. Mas se o risco fosse pequeno, como dizem as pessoas, o perigo seria justificativa suficiente para você se mobilizar. E o perigo de um golpe militar é claro, né? Quando o movimento do golpe se colocou, muita gente jurou de pé junto que não ia mudar nada, né? Eu até me lembro de análises extremamente lúcidas que falavam o seguinte: a burguesia quer tirar a Dilma porque ela não está conseguindo fazer aquilo que ela foi colocada lá para fazer. Então vou colocar uma pessoa que tem a capacidade de fazer isso daí, porque a Dilma perdeu o apoio popular. Veja o tamanho da análise. Quer dizer, a Dilma perdeu o apoio popular, eu vou colocar o Temer, que, como a gente está vendo aqui, é uma das pessoas mais populares que o Brasil já teve até hoje. Colocaram o Temer porque ele era mais popular do que a Dilma. Veja só. E aí prometeram que, na verdade, ia continuar mesmo o governo da Dilma. Veja o que aconteceu. Essas pessoas que falaram isso, ainda hoje, elas falam assim, por exemplo: aconteceu tal coisa, mas no governo Lula já tinham feito uma coisinha assim que papapá. Então, quer dizer, tudo que estaria acontecendo hoje no governo Temer, a gente teria que culpar o Lula. Bom, tudo bem, podemos culpar o Lula, não custa nada. A culpa é do Lula, vamos supor. E aí, o que a gente ganha fazendo isso? Fora encobrir o fato de que tem um cidadão, um grupo, uma quadrilha, que se apoderou do poder, que está atacando duramente a população, não serve para nada. É outro caso em que a política puramente delirante se sobrepõe às necessidades de ação política. Eu posso culpar o Lula, mas isso daí não vai impedir ninguém de passar o trator por cima da população, não é? Eu só vou ter um conforto moral de culpar o Lula. Encontrei um culpado para as desgraças do dia de hoje. Não serve para nada. Então, o pessoal
precisa dimensionar o que significa o golpe militar. O governo Temer é ruim? Péssimo. Teve até quem dissesse que o golpe militar não tem importância, porque o Temer já rasgou a Constituição. Eu até concordo que, até antes do Temer, a Constituição já estava rasgada, num certo sentido. Para não dizer que a Constituição é só uma fachada intensamente anticonstitucional da burguesia o tempo todo. Mas, enfim, o que quer dizer isso? Quer dizer que se os militares entrarem, vai ser igual ao Temer? Não. Não vai ser igual ao Temer. Se os militares entrarem, vai ser ruim. Pior do que o Temer. Não é que o Temer seja bom. O Temer é horrendo. Mas os militares vão ser piores. Os militares são contra o Temer? Não, necessariamente. Eles, na verdade, são responsáveis pelo governo Temer e por toda essa bagunça, o caos institucional que eles estão denunciando. Na verdade, eles estão dando um duplo golpe. Eles criaram um caos e eles estão denunciando o caos para dar outro golpe. Quando, na realidade, eles são os responsáveis pelo caos. Aí aparece a direita e fala: esse Congresso é uma bandalheira. O Congresso é uma bandalheira já desde que eu me lembro, desde que eu me tenho por gente, o Congresso é uma bandalheira. O Congresso era uma bandalheira antes da ditadura, era uma bandalheira durante a ditadura e era uma bandalheira depois da ditadura. Nunca deixou de ser uma bandalheira. Se você pegar todos os escândalos do Congresso Nacional, você não termina nunca mais. Né? E é natural que ele seja assim, porque ele é uma instituição controlada antidemocraticamente pela burguesia. Então os militares falam, a direita fala, esse Congresso é uma bandalheira, mas esse Congresso que é uma bandalheira, eles saíram à rua para apoiar o Congresso que é uma bandalheira, para depor a presidenta da República que tinha sido eleita e contra a qual não conseguiram até hoje levantar nenhuma acusação séria de corrupção. Tem esse pequeno detalhe também. Então eles estão, na realidade, manobrando numa situação onde a fraude política do golpe é completa. E se eles tomarem conta do governo, eles vão agir como todo o governo militar. Se houver resistência da população, da parte dos sindicatos, eles vão fechar os sindicatos. Ou vão fechar alguns sindicatos. Aí não podemos discutir também, para ver o tamanho da paulada, se eles vão fechar todos os sindicatos, se eles vão fechar alguns sindicatos, se eles vão fechar muitos sindicatos, se eles vão fechar um número relativamente pequeno ou grande de sindicatos. É até um exercício mental interessante. Eu, por exemplo, preferiria não ver os militares no poder fechando nenhum sindicato. Se os militares tomarem o poder, vocês imaginam o que vai acontecer com os militantes que lutam pela terra no Brasil? Sob a cobertura dos militares, nós vamos ter o maior banho de sangue que já teve no campo no Brasil até hoje. E olha que sangue na luta do campo é o que não falta. Os setores mais pobres da população, ocupações, movimentos de sem-teto e tudo, isso aí vão pagar caro. Os militares vão ficar discutindo. Onde houver um ponto crítico, eles vão simplesmente atuar. Por exemplo, essa ocupação da Rocinha. Se os militares tomarem conta do negócio, é capaz deles ocuparem todas essas comunidades aí e promover um massacre total. Sabe-se lá o que vai acontecer. Vão prender gente, vão matar gente, vão torturar pessoas. Porque uma coisa que nós temos que entender é o seguinte, um regime que não responde a ninguém é um regime, pela sua própria natureza, de impunidade. Se você atua com impunidade, você faz o que você quiser, você não tem freio. Você pode até tentar colocar um freio, mas vai ser colocado esse freio? Ninguém sabe. Quer dizer, o perigo que um golpe militar traz
é enorme, né? Perigo quer dizer, as consequências do golpe podem ser enormes, mesmo se você acreditar que o risco de um golpe militar é muito pequeno. Então isso daí já deveria, diante de qualquer mínima ameaça, mobilizar todo mundo contra. Nós da Causa Operária TV queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com o quanto puder e o quanto quiser. É isso daí.